aspas, como considera o Bourdieu. É claro que falar em mercado nesse tipo de tema também é um pouco desconfortável para quem, enfim, como eu disse antes, se identifica e acredita, faz parte das práticas ayahuasqueiras. Mas, de certa forma, também é um pouco ingênuo a gente não ver que um bem de salvação, como é o Daime, realmente pode ser bastante valorizado em uma sociedade na qual as experiências de êxtase, as experiências de expansão de consciência, até mesmo por serem um tabu, não é, se tornaram realmente um bem bastante buscado, não é? As pessoas pagam caro para ter essas experiências. Isso se torna turisticamente muito interessante. Isso realmente faz com que se tenha nas mãos um elemento bastante atrativo e potencialmente muito promissor para muita gente. Em tempos como o nosso, e é nesse ponto que eu discordo um pouco do argumento da Bia Labate, nesse trabalho que eu considero magnífico que ela fez sobre a expansão do Daime para os meios urbanos. Eu penso que talvez fosse mais coerente nós falarmos sobre a expansão do Sudeste em relação ao Daime, né? Porque o que aconteceu nos anos 30, na verdade, foi, assim, eu penso, um processo bastante localizado de grupos socialmente relativamente próximos, como eram os seringueiros acreanos e os grupos ayahuasqueiros peruanos e indígenas, e uma troca social na qual as relações de força e de poder eram bastante, eu penso, até certo ponto, podem ser pensadas como relativamente equilibradas. Nesse novo momento em que o Sudeste descobre o Daime e começam a uma série de representantes da classe média carioca e paulista se dirigirem para o Norte em busca das experiências com Daime, as relações de força aí são bastante desequilibradas. O que eu quero dizer é que a gente não pode negar o fato de que esses representantes da classe média paulista e acreana de final de anos 80, início de anos 80, na verdade, eles estão aí bastante instrumentalizados com todo um aparato cultural e econômico que suscita muitas resistências na sociedade nortista, mas que também fascina bastante, que também seduz bastante e que faz com que a gente tenha aí uma situação bastante realmente delicada para se pensar, porque a partir desse momento, a partir desse encontro, a gente não tem mais claro o que é a tradição daimista, o que seria essa tradição sem esse encontro com o Sudeste, e o que passa a ser depois dessa fusão. Porque se a gente não levar em conta esse aspecto, concluindo, a gente cai no risco de idealizar esse processo todo que a gente vive recentemente, já não tão recentemente, nas últimas décadas talvez, o processo de globalização, que por muitos foi idealizado aí como um encontro de culturas igualitário, mas que na verdade serviu muitas vezes para legitimar práticas de imperialismo cultural, de dominação, de cooptação de várias culturas por aqueles que tinham o poder econômico, por aqueles que tinham uma inserção acadêmica mais ampla, por aqueles que tinham uma participação política mais organizada. Na verdade, esses grupos do Norte, boa parte deles não tem isso. Uma outra parte, aqueles que aderiram à expansão, certamente tem todo esse apoio do Sudeste. E isso leva ao impasse de que a validade, a legitimidade da expansão está sendo discutida, o mais das vezes, por aqueles que promoveram a expansão do Daime para o Sudeste. Não tenho aí nenhuma resposta pronta para isso, são algumas questões éticas e sociais que eu coloco e que eu penso podem trazer alguma contribuição
para este momento de revisão do status legal aí da ayahuasca e do daime. Muito obrigado. Obrigado, Alex. Antes de passar a palavra para a professora Clarice Mota, eu gostaria de fazer uma ressalva. Quando ela foi apresentada, falaram que é a primeira vez que ela vem aqui, mas, na verdade, na primeira mesa de plantas, há 4 anos, ela esteve presente, né, trouxe até umas transparências, falou sobre a Jurema. E, além de professora, atualmente na Universidade Federal de Alagoas, e ela é presidente também da Associação Nação de Jurema, né? Então, passo a palavra para a professora Clarice. Bom dia. Eu acho importante a gente sempre começar agradecendo, e os meus colegas também começaram agradecendo. Mais adiante na minha fala, vocês vão ver por que eu estou enfatizando isso. Então, eu quero agradecer a presença de vocês, estarem aqui, participando, nos escutando, naquilo que nós temos para compartilhar do nosso conhecimento, das nossas ideias. Agradecer a Rodrigo mais uma vez, né? Ele está sempre me chamando para alguma coisa. Às vezes eu estou em casa quietinha, querendo ficar sossegada, e o Rodrigo, não, você vem aqui fazer parte de uma banca, vai falar numa mesa. Bom, hoje, na realidade, eu iria, a princípio, falar sobre Jurema, mas eu já falei tanto sobre Jurema na vida, que eu estava pensando em generalizar um pouco mais, falar mais sobre o lugar, o papel das plantas medicinais brasileiras, de acordo com a cosmologia, a visão de mundo nativa, né? E a partir dos dados obtidos não só por mim, na minha experiência própria, nas minhas pesquisas, mas também da literatura disponível sobre as comunidades de descendência nativa no Brasil. Né? No Brasil, há comunidades de descendência nativa no país inteiro, não é só na Amazônia, no Xingu, né? Mas encontramos pelos sertões, os sertões do Nordeste, né, em Alagoas, em Pernambuco, em Sergipe, enfim, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em todos os lugares nós encontramos comunidades nativas, algumas bastante comprometidas com o seu conhecimento tradicional, utilizando de uma forma ainda bem intensa, né, os seus remédios tradicionais, e outras já não tanto, né? E essa é uma das reflexões que eu quero fazer hoje, né? Tecer alguns comentários, inclusive, sobre o intercâmbio de conhecimentos de plantas medicinais entre comunidades nativas e as sociedades nacionais. E o Alexander já falou um pouco sobre isso, e eu acho bastante importante. Para começar, eu queria dizer o seguinte: existem no Brasil, estima-se que tenhamos mais ou menos 200 mil espécies de plantas com atividades medicinais, né? 200 mil espécies em geral, e não todas com atividades medicinais. A comunidade científica nacional e internacional estudou somente, até agora, 1% dessas plantas, ou seja, menos de 1.000 plantas medicinais brasileiras estão catalogadas, reconhecidas e sendo industrializadas e etc. No entanto, as comunidades nativas brasileiras, nós não temos ideia de quantas plantas, né, estão sendo utilizadas. Só numa pequena comunidade em Sergipe eu encontrei umas 130 plantas sendo usadas, né? Ou seja, há uma quantidade, eu acredito, muito maior em outras, pelas comunidades afora. A minha premissa básica, e que eu quero que seja uma observação importante, é que o conhecimento, o uso e a manipulação de plantas faz parte de universos simbólicos, né, sistemas de significação
que estão sendo compartilhados entre os membros das culturas específicas. Ou seja, as plantas, elas têm, as espécies botânicas não são apenas seres biológicos, entidades físicas concretas, né? Elas são também seres simbólicos, né? Elas ocupam um lugar, um espaço definido, né? Nesse universo de significações, nessa forma de ver o mundo, de entender a natureza e de entender a relação dos seres humanos com a natureza. E, consequentemente, tem um impacto muito grande no contexto econômico, sociocultural e político, assim como, evidentemente, sofre transformações e tem consequências a partir de mudanças nesses contextos também. Bom, no caso das plantas medicinais, por exemplo, a forma como se manipula, a forma como se conhece as plantas, né, está regulamentada, via de regra, por protocolos e ações, e por uma filosofia pertencente a uma tradição que se conhece na literatura e está muito divulgada como uma tradição xamânica. Isso não quer dizer que somente os especialistas religiosos ou conhecidos como xamãs, curandeiros, é que podem fazer uso das plantas medicinais nas sociedades nativas. Praticamente todas as pessoas que habitam em comunidades nativas sabem manipular as plantas, sabem fazer uso delas. Evidentemente que há especialistas e também há, digamos assim, uma gradação de força, de poder reconhecido entre as espécies medicinais utilizadas pelos diferentes grupos. Desde as plantas que são tidas como plantas mestre, ou plantas que trazem conhecimento, que trazem o que se conceitua como a luz divina, como uma apropriação do que é a divindade, até as plantas que simplesmente vão curar uma dor de cabeça, uma tendinite, enfim, plantas que podem fazer parte da medicina diária desses povos, assim como as plantas que são mais secretas. E aí é que entra, inclusive, a questão da Jurema, que eu vou falar mais adiante. O sistema de conhecimento, o modo de pensar o mundo, de viver e se relacionar com o meio ambiente, se rege particularmente por uma visão espiritualizada desse mundo. E as plantas ocupam um papel simbólico importante, porque em algumas ocasiões é através dessas chamadas plantas de poder que os seres humanos têm contato com o reino das divindades. Então, esse outro lado da realidade, esse mundo que não se vê, né, onde as pessoas podem vir a ter experiências de revelação sobre a verdade. E aí, quando eu falo nisso, eu penso sempre o seguinte: todas as sociedades humanas, desde as mais antigas, desde as menos tecnologicamente aptas, até as mais desenvolvidas, as com a tecnologia mais avançada, mais complexas, todas as sociedades humanas têm a sua forma de lidar com o sofrimento humano, com as dores da alma, com as dores do corpo. E mesmo das mais primitivas até as mais antigas, existe sempre essa necessidade de busca, né, de uma verdade que não está aparente, que não está visível, né, no mundo das relações concretas. Voltando a essa questão do sistema xamânico de conhecimento, de acordo com esse sistema xamânico de conhecimento, todos os seres vivos da natureza são dotados de espírito e, portanto, todos os seres vivos são sagrados, né? Então, todas as plantas são sagradas, não somente as chamadas plantas de poder, ou seja, aquelas que
são definidas como as reveladoras da verdade, né? Tal como a ayahuasca, que os meus companheiros de mesa já brilhantemente estabeleceram o propósito e a função dessa planta considerada de poder, planta mestre. Essas plantas mestras que possibilitam o conhecimento com o cosmos e o encontro com a luz divina são, digamos assim, mais protegidas, no sentido de que as comunidades nativas procuram tê-las mais dentro do seu cerne de conhecimento, de uso, consequentemente mais ocultas. Elas são realmente ocultas no sentido de que existe mais uma necessidade de defendê-las de um conhecimento, digamos, popular, né? A jurema, por exemplo, né? A jurema, são várias plantas chamadas jurema, que são mais tipicamente do Nordeste brasileiro. A jurema, para algumas comunidades nativas, comunidades que estão em perigo, inclusive, de extinção, né, enquanto comunidades, grupos humanos que defendem a sua identidade étnica, o seu direito à terra, a sua capacidade de continuar o seu modo de vida, a sua existência. A jurema é considerada uma planta secreta. Ela é considerada uma planta que não pode ser compartilhada amplamente com pessoas de fora da aldeia. Os rituais de uso da jurema, habitualmente, por muitas dessas comunidades, são rituais secretos, né? Não são todas as comunidades nordestinas que cultuam a jurema em segredo, né? Mas é um ponto importante da gente pensar essa possibilidade dos grupos das comunidades nativas manterem os seus conhecimentos, né? Os seus conhecimentos em particulares. Além dessa questão da jurema, está no meio da mata, pela própria razão de que essas plantas são consideradas como seres espirituais, ou seja, em que cada uma delas é habitada por um espírito específico, faz com que o lugar das plantas, ou seja, as matas, sejam lugares consagrados, sejam lugares em que é necessário haver uma certa proteção. Além disso, são os lugares onde não existe, digamos assim, o lixo da civilização, não deveria chegar até lá, né? Os dejetos, as águas sujas, os plásticos, né? As pilhas, enfim, né? Aquilo tudo que faz parte desse excesso da civilização e que, obviamente, faz parte também das comunidades nativas. É dentro das matas, portanto, em que as plantas são consideradas mais fortes, o seu teor de capacidade de cura está mais intenso. E isso é muito interessante a gente pensar, porque justamente são os locais onde porque são matas não necessariamente virgens, mas enfim, são lugares silvestres, não se usa fertilizantes, produtos químicos, e, como eu já citei, existe um grande cuidado para que não seja invadido por lixo mesmo, né? Então, essa farmácia viva, que é a mata natural, evidentemente que também é transportada para fora. Existem outros nichos, né, nos quintais, nas hortas,
comunitárias e assim por diante, onde é possível ainda se utilizar as plantas, né? Eu até aqui trouxe uma relação de algumas plantas mais citadas por uma comunidade onde eu trabalhei, né? E isso são apenas algumas, são as mais citadas, né? Então, é cidreira, capim-santo, hortelã miúda, manjericão, samba-caetá, segurelha, crista de galo, imburana de cheiro, aroeira, alfavaca de vaqueiro, acerola, goiabeira, eucalipto, boldo, saião, fedegoso, muçambê, malva branca, mandacaru, barbatimão e erva doce. Essas são as mais citadas. E é claro que muitas dessas plantas aqui não são nativas, não são endêmicas dessa região. São plantas transportadas, vieram da Europa, da África, né? Do sul do país, de outras regiões, mas são consideradas como plantas ancestrais, né? E isso sempre eu me lembro de quando eu fiz a minha defesa de tese de doutorado lá nos Estados Unidos, parte da minha banca tinha um botânico, né? E ele dizia assim, olha aqui, não entendi essa história, por que essas plantas são chamadas de ancestrais, porque obviamente, inclusive várias delas, quase a metade, não pertencem a essa região, né? Vieram de fora, né? São conhecidíssimas, manjericão, por exemplo, e outras, né? E eu tentei explicar para ele exatamente isso do que estou lhes falando. Elas fazem parte de um panteão de conhecimento, de práticas, não importa se chegaram aqui há 100 anos, há 1000 anos ou ontem, né? Elas fazem parte de um arsenal de defesa, né? de proteção, né? É uma proteção que não é só física para os males físicos, mas é uma proteção espiritual. E, consequentemente, as pessoas que são tratadas com essas plantas e que são tratadas da forma ritual e da forma mais tradicional, elas estão sempre curadas. Elas podem morrer, mas elas morrem curadas. Dá para entender? Ou seja, todos os passos, todas as atribuições necessárias para se obter o conhecimento de uma realidade última, de uma realidade que nos leva a pensar o mundo com paz e com luminosidade, foram tomados. Então, essas pessoas, apesar de que encontram a morte física, né, não foram, no nosso modo ocidental de ver as coisas, não foram curadas, né? No entanto, nesse modo de entendimento, sim, né? Porque na linguagem desse sistema é o espírito da planta que realiza a cura. Ou seja, o espírito da planta nós traduzimos como princípio químico ativo, as substâncias, né? Aquelas que são sintetizadas, aquelas que vão fazer parte dos medicamentos, né? E aí vem o que eu comecei a falar sobre a questão de gratidão. Por que esses seres da mata, por que essas espécies botânicas são como nós, né? São seres vivos, são seres dotados, inclusive de vontade, elas podem se apresentar a você ou não, né? Se você entrar num espaço da mata e alguma planta não quiser que você encontre, ela se nega, ela desaparece. E isso me lembra, uma vez eu, junto com um xamã, nós estávamos dentro de uma mata e ele estava procurando uma determinada planta e ele não encontrava. Aí ele disse assim, eu acho que essa planta está se escondendo de você. Então elas têm inclusive vontade, né? Elas desaparecem quando querem, né? Porque são seres vivos e espirituais e
que entram numa relação de comum acordo com os seres humanos, existe uma necessidade de reciprocidade. Ou seja, elas vão, as espécies botânicas vão cuidar do seu corpo, do seu espírito, da sua mente, mas você também tem que cuidar delas. Ou seja, as comunidades também têm que estar empenhadas no cuidado dessas plantas, tem que protegê-las, tem que mantê-las a salvo né, das pragas, das diversas tragédias que podem ocorrer, tem que cuidar que seres malévolos não estejam tentando levá-las, que não haja desmatamento. Por exemplo, se você vai se você vai buscar uma planta para fazer um remédio, tem que estar certo de que a hora é apropriada, o dia é apropriado, a fase da lua é apropriada, de que existem suficientes espécies ao redor, ou seja, que você não vai acabar com ela. O próprio uso da jurema, as raízes da jurema, há que haver um cuidado muito grande no corte, da quantidade que é tirada de um pé, depois de outro e assim por diante. Isso até é coisa que o Rodrigo sabe falar mais sobre isso. Ele é que deveria estar explicando sobre a jurema, né? Muito mais do que eu. Mas acontece que, como todos nós sabemos, as aldeias nativas no Brasil todas se transformaram, sofreram profundas modificações, isso ao longo do tempo, desde a época da invasão europeia até o momento. Todas essas comunidades foram mexidas de uma forma ou de outra, algumas mais, outras menos. Aquelas que conseguiram fugir para o meio das grandes florestas e se ocultarem, até recentemente encontraram algumas comunidades indígenas que estavam a salvo, e eu pensei, oh, que pena, coitados, estavam tão bem lá, né? Principalmente aquelas comunidades que estão numa situação de contato permanente com a sociedade nacional e que estão sendo constantemente visitadas, e de onde as pessoas, os xamãs, os curandeiros, estão saindo para passar esse conhecimento para nós, né? Essa propagação do conhecimento nas cidades, essa expansão, né, do conhecimento, por um lado, uma coisa muito alvissareira, importante para nós, ganhamos muito com isso, não só os pesquisadores, os cientistas, mas as pessoas em geral, né, com o conhecimento e a possibilidade de utilização. Mas acontece que a perda em termos das comunidades nativas tem sido muito extensa também. A troca não tem sido sempre muito satisfatória em termos das comunidades indígenas, né? Atualmente, por exemplo, essa mesma comunidade onde as pessoas ainda falam desse grande número de plantas, é uma comunidade onde em cada casa você encontra remédios industrializados sendo utilizados de maneira equivocada, né? São, inclusive, alguns remédios de tarja negra, remédios que não deveriam mais estar sendo utilizados, senão com uma receita médica, sob controle médico e assim por diante. Mas não é só nessa questão do que eles perderam, ou do que continuam perdendo, inclusive em termos de terra, de possibilidades de refazer os seus quintais, de refazer os seus hortos medicinais. É também nisso que até o Alexandre se referiu, a esse desnível em termos de acesso aos recursos, né? Isso que eu chamaria de um encontro pós-colonial, tá?
O problema realmente não é a troca de saberes, né? Mas é a provável volta ao caos do mundo da ilusão, porque justamente a busca xamânica é pela ordem, né? É a saída do caos, né? Da doença, da aflição, do desconforto, das perdas em geral, né? E é a busca de uma ordem iluminada, né? Onde haja uma verdadeira troca, né? E essa troca, essa reciprocidade de gratidão entre os seres, é que eu vejo aos poucos ir se perdendo em termos das comunidades nativas, né, que estão sendo acossadas por doenças tais como AIDS, alcoolismo, doenças mentais, né, cânceres, enfim, e sendo acossadas por doenças também da violência da nossa própria civilização, né? A gente vê um aumento de conflitos dentro e fora das aldeias, dentro da própria aldeia, roubos, assassinatos, colheitas pobres, né? E isso é muito sério, uma insegurança em geral, né? Então, é nesse contexto pós-colonial onde proliferam relações assimétricas, né, entre os povos das aldeias, né, as comunidades rurais e os habitantes das grandes metrópoles, né? Nós, na realidade, não temos grandes escolhas, né? Eu sinto muito